Domingo, 11 de dezembro. O modelo de Jesus. Lucas 2,52 diz assim: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Daí nós podemos tirar 4 dimensões que Jesus passou como ser humano. Ele crescia em sabedoria, quer dizer, mentalmente, em estatura, fisicamente, em graça diante de Deus, espiritualmente, e também diante dos homens, socialmente. Então, mentalmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. As habilidades da mente e do corpo de Jesus foram desenvolvidas gradativamente, conforme a lei da infância do ser humano. Jesus, quando era pequeno, ele não sabia que era o Messias. Ele só descobriu isso progressivamente aos 12 anos de idade, quando ele ficou ali na sinagoga, ensinando os mestres rabinos. Ele ensinava, porque só existia o Antigo Testamento. Então ele ensinava o povo, os líderes, a explicação das passagens do Antigo Testamento e que se referiam ao Messias que estava chegando, para eles se prepararem, porque o Messias estava chegando e a característica do Messias eram aquelas que estavam relatadas no Antigo Testamento. Quando criança, Jesus manifestava uma paciência que nada conseguia perturbá-lo. E também uma veracidade, ou seja, uma verdade, que não estava disposto a sacrificar a sua integridade. Ele era reto, ele fazia o que era certo, ele era firme como uma rocha em questões de princípios. Quem ensinou os princípios a ele não foi Deus, os anjos, não. Foi Maria, a mãe dele, que ensinou, fez os ensinamentos do Antigo Testamento. E também Maria contou com a supervisão e instrução do Espírito Santo. Também ele era firme como uma rocha em questão de princípios, e sua vida revelava graça e cortesia altruísta. Ele se sacrificava em favor do seu semelhante, seja ele quem for. Então ele crescia dessa forma. Um toque especial aí, não é? Porque Jesus, desde bebê, ele não foi contaminado pela natureza pecaminosa. Ele só assumiu a natureza pecaminosa quando ele estava ali na cruz do Calvário para morrer. Mas ele herdou a fraqueza humana, ou seja, 6.000 anos de degradação do ser humano pelo pecado. Isso ele sentiu, mas ele não tinha a propensão para pecar. Ele disse: ninguém me faz pecar. Ninguém me convence do pecado. Porque ele era como o primeiro Adão e Eva antes de pecar. O Adão e Eva que pecou, ele tinha propensão nossa, ele tinha tendência para pecar. Mas antes de pecar Adão e Eva, ele tinha a mesma natureza de Jesus Cristo. Ou seja, ele não tinha vontade de pecar. Como seres caídos, nós nunca vamos ser iguais à representação de Jesus
descrita acima. Está dizendo a lição aqui. Isso que nós vimos dessa firmeza desde criança, sem ter vontade de pecar, ele teria que fazer um esforço sobrenatural para pecar, porque ele não tinha vontade de pecar. Nenhum pensamento ruim vinha na cabeça dele. Então, Jesus, ao pedir para nós a perfeição, ele não pede que seja perfeito igual a Deus. Seja perfeito dentro da nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana, ela é imperfeita. A nossa natureza é pecaminosa. Isso nós herdamos de Adão e Eva. Então não tem jeito de ser igual a Jesus Cristo. Não tem jeito de ser. Ele crescia de maneira perfeita. Não, hoje um bebezinho ele já é teimoso, é mal criado. Ninguém ensinou, ele já nasce desse jeito. E se não educar, ele segue daquele jeito. Vai ser um drogado, vai ser uma prostituta. Porque os pais precisam ajudar essa criança a andar no caminho certo, porque ele tem a tendência a andar no caminho errado. Então, nós não vamos ser como Jesus Cristo. Nós não vamos fazer tudo aquilo que ele fez. Mas podemos fazer muito mais do que os discípulos fizeram. Que ele mesmo diz, né? Maiores coisas vocês vão fazer. No poder do Espírito Santo. Mas fazer tudo o que Jesus fez, nós não podemos fazer. Nós podemos imitar Jesus. E o Espírito Santo ajuda a gente a imitar. E a imitação nunca vai ser uma coisa completa. É algo similar, semelhante, não original. Original só Jesus vai fazer. E quando Jesus voltar, ele tirar de nós a natureza pecaminosa, esse algo que nos faz fazer o mal, fazer essa mutação nossa, né? Então, aí sim nós vamos poder fazer coisas grandiosíssimas que ele fazia aqui na Terra. Porque ele não usou o poder divino, ele usou o poder do Espírito Santo. Mas como ele era perfeito, ele foi mais longe do que nós podemos ir. Porque o Espírito Santo é morada em nós. Só que nós somos pecaminosos. Não tem jeito de nós tirarmos a pecaminosidade de nós. Nem o Espírito Santo vai fazer isso. Só Jesus vai fazer na sua segunda vinda. Então nós estamos limitados a fazer as coisas boas. Mas podemos fazer grandes coisas no poder e na graça do Espírito Santo. Podemos também crescer em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. É isso que ele pede para nós. Mas não no nível divino. Ou não no nível de antes de Adão e Eva pecar. Mas no nosso nível. E certamente ele compreende essas coisas. E aceita. Então o que resta para nós é não procurar assim, desanimar porque nós não fazemos o que Jesus fazia. Mas focar na cruz do Calvário. Porque é na cruz do Calvário que está a solução. A solução para fazermos muito mais do que nós fazemos hoje. Glória a Deus por isso.